Olá! Viajar é a forma mais intensa de aprender. É sair dos lugares que já conhecemos e iniciar numa jornada de descobertas. É construir memórias, é deixar parte do coração em outro endereço. É ir embora já querendo voltar. Nesta série documental, você vai ter todas essas sensações sem sair de casa. Vamos te levar para conhecer 6 cidades do nosso país. As histórias, tradições, curiosidades e religiosidades de cada uma delas vão fazer você perceber que conhecer é preciso. Eu te convido a embarcar nessa viagem conosco a partir de agora. Está no ar, viajar é preciso. Então vamos conhecer essas cidades que são verdadeiras obras de Deus. Vamos começar por Recife, a capital de Pernambuco. Uma das cidades mais vibrantes do Nordeste, onde estão as igrejas mais belas do Brasil. Depois vamos passar por Cascavel, a capital do Oeste Paranaense. Cidade jovem que movimenta a economia do estado. No terceiro episódio, nossa parada é em Ananindeua, na região metropolitana de Belém, no Pará, que de cidade dormitório se tornou o segundo município mais populoso do estado. Na sequência, vamos visitar Juiz de Fora, no interior de Minas Gerais. Cidade que nasceu de uma estrada que escoava ouro para o Rio de Janeiro. O próximo passeio é por Pelotas, no Rio Grande do Sul. Cidade das charqueadas, dos palacetes e casarões históricos. E para terminar essa viagem, a belíssima São Luís do Maranhão, cidade encantadora fundada pelos franceses com construções históricas e paisagens incríveis. Se extingue e as areias se levantam. Cavaram seus alicerces na surda sombra da terra e levantaram seus muros. Depois, armaram seus flancos. 30 bandeiras azuis plantadas no litoral. Hoje, serena, flutua, metade roubada ao mar, metade à imaginação, pois é do sonho dos homens e uma cidade se inventa. Carlos Pena Filho. As belas palavras do poeta Carlos Pena Filho contam um pouco da história de Recife, que já existia como porto antes mesmo de se tornar uma cidade. Mas para entender como ela surgiu, precisamos voltar no tempo. Em 1534, o rei de Portugal, Dom João III, dividiu o território brasileiro em capitanias hereditárias. Uma delas era Pernambuco, que foi doada para o militar português Duarte Coelho Pereira. O local escolhido por ele para residir viria a ser o embrião de Olinda, constituída vila em 1537, que tem sua história intimamente ligada à origem de Recife. Na Carta de Direitos Feudais de Olinda, concedida por Duarte Coelho em 1537, há uma referência a Arrecife dos Navios, o lugar habitado por pescadores. E é daí que vem o nome da cidade. Assim surgiu Recife, em função do velho ancoradouro situado entre os arrecifes de Arenito e a Península, onde se misturavam as águas do mar e as dos 2 rios, o Capibaribe e o Beberibe. A cidade começou com um pequeno núcleo de marinheiros, carregadores e pescadores que por volta de 1538 se estabeleceu na região. O desenvolvimento do povoado aconteceu por conta da produção de açúcar que passou a ser escoada pelo porto de Recife. Só que essa prosperidade chamou a atenção dos holandeses que invadiram a região em 1630, o que mudou completamente a história e a importância da cidade. Em 1637, Recife começou a se desenhar com a chegada do conde João Maurício de Nassau. Ele trouxe da Europa grandes arquitetos, engenheiros e paisagistas que deram um ar de metrópole à cidade.
Foram construídos palácios, pontes, escolas, estradas, o primeiro jardim botânico do país e até um observatório astronômico. Quando Nassau voltou para a Holanda, em 1644, teve início um novo capítulo na história. Os portugueses acharam então que era hora de expulsar os invasores, o que aconteceu 10 anos depois, em 1654. No início do século XVIII, o núcleo central de Recife já estava bem consolidado. Em 1823, a vila passou a ser cidade e, finalmente, em 1827, foi elevada à condição de capital. Na primeira metade do século XX, Recife assume o caráter de um grande centro de atração de imigrantes por conta da industrialização, o que aumentou a população em 46%. Recife chega ao século XXI consolidada como grande metrópole. A economia da cidade é a terceira maior do Nordeste e o produto interno bruto, per capita, é o maior entre as capitais da região. Recife destaca-se ainda por concentrar o maior parque tecnológico do Brasil, conhecido como Vale do Silício do Nordeste, o Porto Digital, o maior número de consulados estrangeiros fora do eixo Rio-São Paulo, sendo inclusive a única cidade do Norte e Nordeste que cedia um consulado dos Estados Unidos, o mais importante polo médico do Norte e Nordeste, o mais moderno aeroporto das duas regiões e uma forte indústria da construção civil. Mas Recife consolidou-se também, é claro, pelo turismo, recebendo visitantes de todo o mundo, atraído pelas suas praias, pela beleza dos seus rios e pontes, pela diversidade cultural, por sua gastronomia e pelo animado carnaval. O centro histórico da capital pernambucana é oficialmente conhecido como Recife Antigo. Lá fica a Praça Barão do Rio Branco, onde está o Marco Zero, ou seja, o ponto exato onde a cidade nasceu. Para sinalizar o local, há uma obra do artista pernambucano Cícero Dias. Um lugar divertido para visitar é a Embaixada dos Bonecos Gigantes de Olinda, na Rua Bom Jesus. O local é dedicado àquelas figuras enormes que desfilam no carnaval, carregadas pelas ruas em meio às multidões. Também na icônica Rua Bom Jesus está a Sinagoga Kol Zur Israel, a primeira sinagoga das Américas. Construída no século XVII, a sinagoga compreende vestígios de escavações arqueológicas que comprovam a centenária existência do local. Outra parada obrigatória é o Parque das Esculturas de Francisco Brenan, com obras do ceramista e artista plástico recifense Francisco Brenan. O monumento mais alto, a Torre de Cristal, tem 32 metros de altura e tornou-se um dos símbolos da cidade. A família Brenan dá nome a outro ponto turístico, o Instituto Ricardo Brenan, que é primo de Francisco. O que falar de Olinda e Recife? As duas cidades irmãs, uma fundada em 12 de março de 1535 e a outra em 12 de março de 1537, com tantos pontos em comuns, né? Ambas são patrimônio cultural, sendo Olinda reconhecida pela Unesco como Patrimônio da Humanidade devido a todo o conjunto do sítio histórico, que rememora os períodos do primórdio da colonização e passa até disso, pois aqui em Olinda nós conseguimos ver diversas manifestações e expressões, desde o sagrado, advindo nos museus e nas igrejas, até mesmo expressões da cultura popular e da religiosidade local, contida na arte popular religiosa, presente nos mercados, presente nos museus, presente no dia a dia. Recife, com o seu sítio histórico lendário também, né, o Recife Antigo, palco de muitas memórias, muitas histórias, muitas tradições, com tanta cultura para se compartilhar, com tantos museus para se visitar, para ser visto em sua plenitude, merece uma visita, só mesmo pessoalmente para poder vivenciar tantos aspectos ligados tanto à cultura popular quanto ao sagrado, como à mística da região. Impossível falar de Recife e não falar do frevo. Com suas cores vibrantes e ritmo acelerado, nasceu na cidade no final do século XIX.
Em 2012, foi considerado pela Unesco como Patrimônio Cultural da Humanidade. Outro lugar imperdível é o Museu Cais do Sertão. O nome faz referência ao local onde foi instalado um antigo armazém no Porto de Recife. Um programa mais tranquilo é fazer um passeio de catamarã pelo rio Capibaribe. Assim vamos entender por que Recife é conhecida como a Veneza brasileira. O barco passa embaixo de 5 pontes e diz a lenda que você tem direito a 5 pedidos que devem ser feitos no momento em que passar por elas. A bordo da embarcação, você também vai ver as construções coloridas da Rua da Aurora, onde também está o Cinema São Luís, uma das mais antigas salas de exibição de rua no país. E falando em pontes, uma curiosidade. A Ponte Maurício de Nassau, que liga o bairro Santo Antônio ao Recife Antigo, foi a primeira ponte de grande porte do Brasil. Um projeto ambicioso de Nassau na urbanização de Recife. Inaugurada em 1643, a ponte já passou por várias reformas. Recife também é repleta de belezas naturais. As maravilhosas praias da cidade atraem milhares de turistas e são um verdadeiro presente para os sentidos. Entre as praias imperdíveis tem a de Boa Viagem, um símbolo da cidade. Tem também a Praia do Pina, uma das mais populares do litoral do Recife. Mas ainda tem mais praias para curtir. Vale esticar para Porto de Galinhas, a joia do Recife, que fica a cerca de 50 quilômetros do aeroporto da cidade. Não tem como falar de Recife sem falar de Olinda. Não dá para perceber onde termina uma e começa a outra. Olinda é histórica e charmosa. Famosa pelo seu carnaval de rua e pelas construções bem preservadas da época colonial, encanta os visitantes de todos os cantos do Brasil e do exterior, principalmente pelas igrejas de arquitetura barroca. Entre as atrações imperdíveis está a Igreja da Sé, construída em 1537 como uma pequena capela barroca. A igreja foi ampliada com o passar dos anos. Foi totalmente destruída durante a invasão holandesa no século XVII, mas foi reconstruída. Prova de que as obras de Deus resistem a qualquer adversidade. Toda a história começou em Olinda. Nós temos lá a Catedral da Sé, uma igreja do século XVI. E ali começa então a evangelização do povo de Deus nessa região. Atualmente, a nossa agora Arquidiocese de Olinda e Recife conta com 143 paróquias, portanto um povo bastante comprometido, claro que com muitos desafios também, mas temos aqui uma igreja viva, um povo de Deus realmente fiel. Outro ponto extraordinário é a Casa dos Bonecos Gigantes de Olinda e a Ladeira da Misericórdia, que liga a parte baixa da cidade à parte alta. Aqui fica a Igreja da Misericórdia, um belíssimo conjunto barroco fundado em 1539. Em Olinda encontra-se o imponente Mosteiro de São Bento, uma belíssima construção barroca erguida entre os anos de 1586 e 1592 e se destaca na paisagem bucólica de Olinda. A igreja surpreende com suas pinturas, o altar com mais de 12 metros de altura e muitos trabalhos em ouro. No roteiro, tem também o Convento de São Francisco, com belíssimos painéis de azulejos portugueses com cenas do cotidiano da cidade colonial. E a Igreja do Carmo, construída em 1580, quando a Ordem das Carmelitas se instalou na cidade. O Museu de Arte Sacra de Pernambuco, o MASP, foi fundado em 1975 pelo monge beneditino Dom Hildebrando. Privilegiado por sua localização e amplitude, o antigo Palácio dos Bispos foi transformado pela Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico de Pernambuco em espaço para exposição e estudos da arte sacra e de inspiração religiosa. O MASP é um museu eclesiástico. E como museu eclesiástico, tem a função pastoral de evangelizar e de comunicar também, é claro, o aspecto do sagrado.
O museu deve ser um espaço de pesquisa, preservação, de comunicação do patrimônio cultural sacro cristão em suas dimensões. O Mosteiro de Olinda tem uma ligação afetiva e histórica com o MASP. Então, é relevante frisar essa importância do vínculo cultural, artístico e religioso, mosteiro e MASP. Agora, vamos conhecer alguns famosos que nasceram nessa maravilhosa cidade nordestina e se destacaram em todo o país. Um dos maiores poetas brasileiros nasceu em Recife, em 1886. Manuel Carneiro de Souza Bandeira Filho também foi crítico literário e da arte e professor de literatura. Suas obras fazem sucesso e são lidas até hoje, entre poesias, prosas, antologias e outras. Outro grande nome da literatura também nasceu em Recife, em 1920. João Cabral de Melo Neto foi poeta, escritor e diplomata brasileiro. Morte e Vida Severina foi, sem dúvida, a obra que o consagrou. Ganhou muitos prêmios literários e também foi membro da Academia Pernambucana de Letras e da Academia Brasileira de Letras. Paulo Régulos Neves Freire nasceu em Recife, em 19 de setembro de 1921. Foi um grande filósofo, educador e pedagogo, sendo considerado um dos mais notáveis pensadores na história da pedagogia. Nascido em Recife, Oswaldo Lenine Macedo Pimentel, o Lenine, é cantor, compositor e produtor musical. Outro recifense famoso é Ivanilton de Souza Lima, conhecido como Michael Sullivan. Não podemos falar de Recife, a capital de Pernambuco, sem mencionar Luiz Gonzaga. Ele nasceu em Exu, no interior de Pernambuco. Em 1939, foi morar no Rio de Janeiro. Depois de 35 anos de carreira consolidada, com 56 discos gravados e mais de 500 canções, ele voltou para sua terra natal. Faleceu em 1989, em Recife. Os sabores exóticos da culinária recifense resultam da influência indígena, africana e portuguesa. Um cardápio criativo que deu à cidade o título de primeiro polo gastronômico no Norte e Nordeste. Misturando pratos típicos a ingredientes sofisticados, os sabores da cidade conquistam a todos. Arrumadinho, escondidinho, buchada de bode, sarapatel, dobradinha, tapioca, cozido e muitos outros pratos salgados deliciosos. Recife tem diversas festas populares que refletem a cultura do povo e mostram o valor das tradições. Todo mundo conhece a nossa história do carnaval, a nossa história do Paixão de Cristo, a nossa história do São João, né? Então Recife tem vários pontos de referências extremamente relevantes da cultura, a questão do frevo, a questão dos ritmos musicais, do brega e tudo mais, né? A cidade respira carnaval. A capital pernambucana tem uma das folias mais animadas do Brasil e que foge das tradições das escolas de samba. O circuito Recife-Olinda está entre os mais tradicionais do país e movimenta as duas cidades que ficam lotadas de artistas e foliões. As igrejas são os lugares onde buscamos a conexão com Deus e aliviamos nossos anseios. Apesar de serem construídas de madeira ou concreto, elas representam algo profundo da alma humana que almejamos descobrir. Mais do que qualquer coisa feita pelo homem, a religião dá sentido à nossa vida e ajuda a entender o significado da nossa existência. Em Recife, encontramos belíssimos monumentos com acervos riquíssimos que contam a história da cidade e da fé de um povo. A Igreja Madre de Deus fica no bairro do Recife e é considerada um dos mais belos templos barrocos do Brasil.
No acervo, imagens raras, como a do Senhor do Bom Jesus dos Passos, que veio da antiga matriz do Corpo Santo e há mais de 3 séculos participa da procissão dos Passos nas celebrações da Semana Santa. A Capela da Ordem Terceira de São Francisco foi construída entre 1696 e 1724 e apresenta um dos mais importantes conjuntos de talhas portuguesas no Brasil. A Igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos do Recife foi construída em 1630 pelos escravos que queriam um templo tão belo quanto os erguidos pela nobreza, com ricos detalhes nos altares, fachada e imagens de santos negros como São Benedito e São Elisbão. A Basílica de Nossa Senhora do Carmo leva o nome da padroeira da cidade. Foi edificada entre os séculos 17 e 18, no local onde antes existiu o Palácio da Boa Vista, casa de descanso de Maurício de Nassau. Apresenta estilo barroco e é uma das mais representativas igrejas do estado, com rico acervo de talhas, imagens e pinturas. A Igreja Santa Teresa d'Ávila da Ordem Terceira do Carmo foi construída em 1710. Possui grande conjunto de pinturas dedicadas à vida de Santa Teresa d'Ávila, que cobrem todo o forro e algumas paredes do templo. A Basílica Nossa Senhora da Penha foi construída entre os anos de 1870 e 1882 pelos padres capuchinos, seguindo o modelo das basílicas do Renascimento italiano. A Igreja Cosme Damião é a mais antiga em funcionamento do Brasil. A igreja fica no município de Igaraçu, no norte da região metropolitana de Recife, a apenas 30 quilômetros da capital. Tombada pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional em 1951, a igreja é marcada pela fachada sóbria em cor branca. Mas a força da fé não está presente somente nas igrejas e monumentos da cidade. Também está na sua gente, que deixou um legado que jamais será esquecido. Um exemplo é Dom Helder Câmara. Nascido em 1909, na cidade de Fortaleza, Helder Pessoa Câmara ingressou na vida religiosa aos 14 anos de idade. Aos 22, foi ordenado sacerdote. Em 1964, foi nomeado arcebispo de Olinda e Recife. Conhecido como Mensageiro da Esperança, Dom Helder dedicou sua vida às causas sociais e aos direitos humanos. Então, assim, ele foi uma pessoa importante para a igreja e para a sociedade e ainda hoje é, né? Os seus escritos, as suas reflexões têm ressonância até hoje, né? Nesse contexto que nós estamos vivendo, né? E ele é ainda, né? Uma figura que emana, né? Toda uma mística, toda uma espiritualidade, né? Comprometida com as pessoas mais pobres. E todas as mensagens de amor e paz de Dom Helder não foram em vão. Elas estão muito vivas até hoje. Tudo começou em 1984, quando ele fundou a instituição Obras de Frei Francisco em seu último ano como arcebispo da Arquidiocese de Olinda e Recife e com o objetivo de promover ações concretas em favor da dignidade da vida humana. Em 2003, 4 anos após seu falecimento, o local passou a se chamar Instituto Dom Helder Câmara, para preservar e divulgar o legado de seu fundador, batalhador incansável na luta pela justiça social e pela solidariedade. Esse instituto, ele consta de 3 espaços importantes. A Casa de Frei Francisco, que é próxima daqui, que cuida de adolescentes e jovens em situação de vulnerabilidade, numa área bastante carente. Aqui é a Igreja das Fronteiras, onde Dom Helder celebrou de 1968 até 1999, quando ele fez sua Páscoa. Dom Helder foi uma pessoa que lutou profundamente pelos direitos humanos, pela igualdade entre as pessoas, sobretudo os mais pobres, né, que não houvesse discriminação. A partir do projeto de restauração da histórica Igreja das Fronteiras e de todo o seu conjunto, surgiu o Memorial Dom Helder Câmara, parte integrante do Instituto.
um espaço de preservação, exposição e divulgação da obra do arcebispo. O memorial compreende uma exposição permanente acima da igreja e o centro de documentação, que reúne o tesouro propriamente dito do que deixou o arcebispo emérito de Olinda e Recife ao instituto que hoje carrega seu nome. É uma coleção bem numerosa, cada uma das coleções do Centro de Documentação é bastante numerosa e ainda está sendo trabalhada através do projeto em parceria com a Prefeitura da cidade do Recife, Companhia Editora de Pernambuco, Unicap e a Arquidiocese de Olinda e Recife. O processo de beatificação e canonização de Dom Helder está em andamento, uma forma de perpetuar a voz que se ergueu em favor dos pobres. O processo de beatificação e canonização de Dom Helder Câmara foi aberto oficialmente aqui na Arquidiocese de Olinda e Recife no ano de 2015. Nós constituímos o Tribunal Arquidiocesano para a escuta das testemunhas e pudemos escutar dezenas de pessoas que conheceram, que conviveram com Dom Helder e puderam nos dar um testemunho acerca da prática das suas virtudes, especialmente da fé, da esperança e da caridade. Estamos também analisando possíveis milagres, relatos de graças alcançadas e milagres têm chegado até nós e nós estamos avaliando para ver a possibilidade de algum deles ser reconhecido pelo Vaticano. E é uma grande alegria porque aqui no território da Arquidiocese de Olinda e Recife nós temos 3 homens santos, não é? E uma mulher, então 4 processos de canonização. Outro exemplo de amor e fé que deixou sua marca na história de Recife é Frei Damião. Nascido na Itália em 1898, chegou ao Brasil em 1931, onde dedicou 66 anos de sua vida às missões de evangelização. Eram jornadas de conversão com sermões, catequeses e visitas a doentes e detentos. Frei Damião atendia confissões por mais de 12 horas por dia, o que resultou numa deformação na coluna, fazendo com que ele ficasse encurvado. O Frei morreu em Recife em 1997, aos 98 anos, e seu corpo está enterrado na Capela de Nossa Senhora das Graças, no Convento São Félix, em Recife. O processo de canonização de Frei Damião de Bozano, o grande missionário do Nordeste, está bem encaminhado, praticamente no seu fim, porque no ano de 2019 nós tivemos a graça de tê-lo reconhecido como venerável pelo Santo Padre, ou seja, em nome da Igreja ele reconheceu que Frei Damião viveu em grau heróico as virtudes cristãs. Agora está faltando somente um milagre para que ele seja beatificado. Então, um grande passo que foi dado nesse processo e é um anseio de todo o povo nordestino ver o seu querido, nosso querido Frei Damião nos altares. Estamos aqui num lugar muito especial, a capela onde ele está sepultado, não é? E aqui é meta de peregrinação de milhares de pessoas durante todo o ano. A fé também está presente nas festas religiosas de Recife. Em Recife, no mês de julho, acontece uma das festas mais tradicionais, a de Nossa Senhora do Carmo, padroeira da cidade. Tem ainda a Festa de Nossa Senhora da Conceição, popularmente conhecida como Festa do Morro, uma das maiores do estado. A religiosidade pernambucana é muito marcada pela devoção aos santos. E aqui, neste lugar sagrado, o Santuário da Imaculada Conceição do Morro, iniciou a sua caminhada de devoção em 1904. Foi trazida para este lugar a imagem de Nossa Senhora, a Imaculada Conceição. A partir deste momento, o povo, com muita devoção, subiu a este lugar sagrado. E aqui surgiu a maior festa popular religiosa do estado de Pernambuco, chegando
nos dias de festa, a receber mais de 1,5 milhão de devotos e devotas, peregrinos e peregrinas que aqui neste lugar buscam conforto, fazem preces e elevam a Deus seus louvores pelos grandes milagres, pelas grandes ações de Deus em suas vidas. O Dia da Virgem da Conceição do Morro é celebrado em 8 de dezembro, mas as comemorações começam 10 dias antes. São missas, novenas e a tradicional peregrinação ao morro realizada pelos fiéis. É considerada a maior romaria do Recife, um exemplo de fé e humildade que ultrapassa gerações. E foi essa devoção que mudou a vida do Fernando. Vim aqui para falar sobre o meu milagre. Eu nasci com um problema nos olhos muito sério, que realmente não enxergava. Foi diagnosticado logo nos primeiros dias de nascimento. A minha mãe que está no céu agora, a minha mãe, Dona Vitória, ela fez uma promessa para Nossa Senhora da Conceição do Morro, que se eu voltasse a enxergar, eu subiria o Morro da Conceição com ela para a missa das 4 horas da manhã e subiria eu e ela até os 18 anos de idade. O milagre foi concedido, graças a Deus eu estou aqui olhando tudo, enxergando tudo, e subimos o Morro da Conceição todos os anos, até os 18 anos da minha vida, com aquela mortalhazinha. E toda vez que a gente chegava no morro, há 30 anos atrás, era uma multidão assim, incrível, até de falar. Não tenho como nem explicar o que era aquela multidão. Eu subia segurando a saia da minha mãe, porque senão realmente eu era levado. E sempre minha mãe me deixava pertinho da torre, que tem a torre e tem a imagem, e aí ela ficava e eu tinha que ir até a imagem, dar a minha roupinha, depois ela ia e aí eu voltava para a gente assistir a missa, e isso todos os anos. Logo após os 18 anos de promessa, eu continuei. Foi muito forte a presença da Nossa Senhora na minha vida, sempre foi. Sou muito devoto. E tudo na minha vida, tudo sempre foi Nossa Senhora, tudo eu pedia, tudo eu chorava com ela. E tudo eu ia para o Morro da Conceição, porque minha mãe ensinou para mim que todos os aperreios, todas as alegrias, eu tinha que botar para Nossa Senhora resolver. Todo o meu aperreio eu tinha que levar para Nossa Senhora. E assim termina a nossa viagem por Recife, essa cidade tão linda, tão histórica e de tanta fé, que já enfrentou muitos conflitos, mas mesmo assim nunca deixou de ser um refúgio para seu povo. Mas essa é só a primeira parada da nossa viagem. No próximo episódio, vamos desembarcar no Paraná. Você vai conhecer Cascavel, cidade da região oeste do estado, que já foi um distrito de Foz do Iguaçu e hoje movimenta bilhões na economia. Além da história dessa potência paranaense, você vai se impressionar com a força da fé, responsável por verdadeiros milagres na cidade. Você não pode perder. Até lá!